Para os meus avós que não tiveram a oportunidade de ler a Bíblia, eu gostaria de ler para vocês. E eu vou começar com Mateus 13, 24. A parábola do joio. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e se formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, ele respondeu. Os servos lhe perguntaram: e o Senhor quer que nós tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos, até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhe dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Bom, na sequência a gente tem a explicação da primeira parábola, que eu vou ler, e depois comentarei sobre as demais que eu li. A explicação da parábola do joio. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, Jesus Cristo. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta terra. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Entre os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. E contou mais uma parábola a Deus. O reino dos céus é como tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi vender tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi vender tudo o que tinha e a comprou. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheio, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins.
assim acontecerá no fim desta terra. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então perguntou Jesus: vocês entenderão todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Um profeta sem honra. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Bom, o que eu entendi e o que eu gostaria que chegasse no coração dos meus avós. Por isso que eu vou ler a Bíblia para eles todos os dias. Primeiro, o que Deus fala, ele cumpre. E lá no Antigo Testamento, ele falou que Jesus viria à Terra e falaria em parábolas. E por que falar em parábolas? Porque o reino de Deus não é para todos. O caminho é estreito. Então, por que falar claramente se mesmo ouvindo, mesmo naquele tempo, todo o povo vendo todos os milagres de Deus, eles não creram que Jesus era o Filho de Deus? Por que jogar pérolas aos porcos? Então Deus, assim como falou, Jesus cumpriu, contando e descrevendo o reino de Deus em parábolas. E quem entenderá as parábolas? Quem tiver o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor, que nada mais é do que Jesus Cristo. A palavra que estava presente desde os fundamentos da terra. Então, na primeira parábola do joio, ele até explicou, escrito, para os discípulos. E o que ele quis dizer é que os bons vão estar misturados com os ruins. Né? Os filhos de Deus vão estar misturados com os filhos da terra. E no dia da colheita, quando Jesus Cristo voltar, nesse dia que Jesus dará ordem aos anjos para separar o joio do trigo. E cabe a nós tentar ser o trigo a cada dia. E não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil. Porque para ser o trigo, a gente precisa se aproximar de Jesus e obedecê-lo e segui-lo e tentar ser cada vez mais imagem e semelhança de Deus. E não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. Mas dentro desse livro tem um guia completo para a gente ser isso. Então, se a gente ler e fazer da palavra o nosso guia diário, com certeza vai ficar muito mais fácil da gente se tornar o trigo e não o joio. Porque no dia que Jesus voltar, não vai ter mais escolha. E esse dia pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui 10 gerações. Não é sobre quando, é sobre estar preparado para quando ele decidir tomar a terra dele. E quando ele vir, devemos ser o trigo e não o joio. A segunda parábola é a do tesouro escondido e da pérola grande de valor. Aqui ele fala que o reino dos céus é como um tesouro escondido. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi vender tudo
que tinha e comprou aquele campo. Porque o reino de Deus, ele é tão valioso, ele é tão incrível, tão sensacional que nada, nenhum ouro, nenhum bem, nada que você tem aqui na terra vai se comparar a esse tesouro. Então, por isso que aqui diz que quando o homem encontrar o reino de Deus, quando o homem encontrar esse tesouro, nada que ele tenha tem valor. E sim, ele vai vender tudo pelo reino de Deus. Então, um dia que a gente conhecer Jesus da forma que precisa ser conhecido, o dia que a gente adorar Jesus não pelo que ele pode entregar para nós, mas pelo que ele já fez por nós, nada tem valor. E assim é como as pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, ele foi vender tudo que ele tinha e a comprou. Porque o reino de Deus é incomparável o valor. Então, o dia que nós encontrarmos o reino de Deus, o dia que nós conhecermos Jesus, o dia que a gente adorar, não pelo que ele nos deu, do que ele pode nos dar, mas pelo que ele fez na cruz, nesse dia, nós venderemos tudo o resto e vamos comprar o reino de Deus. É a única coisa que tem valor. E nós compramos o reino de Deus com a nossa adoração, com a nossa vida, com a nossa busca pela palavra, com o nosso desejo de ser imagem e semelhança de Deus. Esse é o que nós podemos pagar pelo reino de Deus. E aí o resto não tem valor nenhum. E aí a última parábola, a parábola da rede, ela nada quer dizer mais do que a parábola do joio. Ela quer dizer que os peixes bons e os ruins, eles moram no mesmo lugar. Eles estão no mesmo mar, eles estão no mesmo rio. Mas no dia que Jesus voltar, os anjos deles, os anjos de Deus vão nos separar. E vão separar os filhos de Deus dos filhos da terra. E mais uma vez, cabe a nós estarmos preparados para aquele momento. E a única coisa que pode nos preparar é essa palavra. Porque o que vem do homem, nada presta. Não há um só homem justo nesse mundo. Então, nós precisamos nos firmar aqui. Vocês podem ouvir vídeos, eu adoro assistir vídeos, eu tenho alguns pastores que eu sigo, alguns líderes espirituais que eu gosto de ouvir, mas na verdade a fonte está aqui. Então, sempre que eu ouvir alguma coisa, deve ser checado nesse livro. E por fim, sobre um profeta sem honra, isso é mais uma lição de vida pra gente aqui. Porque é muito difícil a pessoa que lhe conheceu todo o processo, ela te dá credibilidade. Isso aqui é um princípio muito poderoso e todo mundo já ouviu isso de alguma forma. Quando você monta um negócio, os seus amigos são os últimos a comprar. Quando você cria um novo business, os seus amigos são os últimos a te apoiar. E eles fazem isso porque eles te conheceram antes de ser a pessoa, a empresária, antes de ser, antes de você ter a autoridade para você estar falando. Então, eles te conheceram no processo. E o processo, como somos seres humanos, a gente tem muita falha. Então, é muito difícil alguém que te viu no processo te valorizar lá na frente. Então, é isso que Jesus quer dizer, que só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Por quê? Porque Jesus se tornou, ele nasceu como filho de Deus, ele cumpriu a profecia, mas entretanto, ele só cumpriu o ministério dele depois de passar 40 dias no deserto. E aí que Jesus se tornou uma outra pessoa. Ele não tinha pecados, ele não nasceu do pecado, ele já era Jesus, entretanto ele estava escondido.
aguardando o momento certo de demonstrar o seu poder. Mas dentro desse processo de estar escondido, era muito difícil para as pessoas que conviveram com ele acreditar que nesses 40 dias algo diferente aconteceu com Jesus, que lhe trouxe a propriedade, que lhe trouxe a autoridade para ensinar, para trazer a palavra, para operar milagres. Porque ninguém viu milagres antes dos 30 anos. E essas pessoas conviveram com Jesus. Então, na cabeça deles é como? Quem é essa pessoa? Não é o filho da Maria, o irmão do Simão? É quem conviveu. Nunca vi ele fazer milagre quando nós éramos criança. Então, o que está acontecendo agora? Está acontecendo porque nós vivemos processos que nos transformam em pessoas diferentes e essas pessoas diferentes têm autoridade. Entretanto, as pessoas que conviveram conosco têm muita dificuldade de ver. Ou pela incredulidade, ou pior, pela inveja, por ver que vocês dois saíram do mesmo lugar, entretanto, algo diferente aconteceu com você, que não aconteceu com ele. E aí ele pensa, preciso desclassificá-lo, porque nós deveríamos estar no mesmo lugar, mas nós não estamos. O que aconteceu com Jesus? E é isso que as pessoas estavam ali. O que aconteceu com Jesus? Ele era filho do José, da Maria, ele era uma pessoa normal. O que aconteceu? O que trouxe a autoridade para ele curar milagres, operar milagres, para ele curar as pessoas, para ele trazer essa sabedoria, para ele ministrar a palavra? O que aconteceu? E aí é muito difícil para as pessoas entenderem. Então é isso que essa palavra quer dizer. Então eu espero que isso entre no coração de quem assistir. Mas, novamente, esse vídeo está sendo feito para os meus avós, porque eu quero que eles conheçam a palavra, porque eu quero que eles sejam um trigo e no retorno de Deus eu quero estar com eles no céu. E não tem bênção maior do que esse livro aqui, que o meu tá todo gasto, não é o mais bonito, não é o mais chique, não é o mais complexo, é a versão internacional, ou seja, uma versão mais simples, mas o importante é o efeito que a palavra tem. E eu quero que chegue no coração de todo mundo que ouvir isso, porque Jesus morreu na cruz por nós. E nós não precisamos esperar nada dele, além da palavra, porque ele já fez.